Boa noite, nós estamos começando agora mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura. Trazendo nesta noite como entrevistado o jogador Dario Maravilha. Esta noite o programa foi gravado com antecedência, ninguém em casa pode fazer as perguntas que quiser aqui para o programa. Para participar dessa entrevista do Dario Maravilha, aqui conosco nos estúdios da TV Cultura estão os jornalistas Antônio Carlos Duarte, editor da revista Placar, Roberto Avalone, chefe de reportagem e colunista do Jornal da Tarde, Juarez Soares, comentarista esportivo da TV Bandeirantes, Valdir Zuetti, coordenador de jornalismo da TV Cultura, José Maria de Aquino também está conosco, do jornal O Estado de São Paulo, é o repórter esportivo do Estadão, Regiane Ritter, repórter e apresentadora da TV Gazeta, José Carlos Ticarelli, apresentador e narrador esportivo da TV Cultura, João Carlos Albuquerque, narrador e apresentador e comentarista da TV Record. E o Adilson Monteiro Alves, por favor, que é o nosso sociólogo aqui no programa Roda Viva desta noite. Também está conosco o jornalista Marcos Ferman, da TV Cultura. Dario, para a gente começar a nossa conversa, você pode não ser, me desculpe, o melhor jogador do mundo, mas certamente é um dos melhores homens de marketing do futebol. Que você tem essa coisa de falar do Dadá, você fala do Dadá na terceira pessoa, você fala dos gols que você faz homenagens, você tem um ótimo marketing do seu futebol. Você inventou isso ou foi uma coisa que surgiu? Como é que aconteceu isso? Essas coisas brotam, né? Elas acontecem. E realmente, Dadá foi o meu mundo. Inclusive, você estava falando aí, Dario Maravilha, eu achei um tanto quanto esquisito de momento assim para acostumar. Então, eu prefiro mesmo o Dadá Maravilha. O Dadá surgiu do Dario, né? E o Dario vive a fantasia do Dadá. E eu gosto. Infelizmente, eu estou chegando no final. Vou ter de voltar a Dario porque eu era um número, virei um nome e vou voltar a ser número. E voltando a ser rosto na multidão, voltarei a ser Dario José dos Santos, o que é lamentável para mim. Por quê? Por que é lamentável, Dario? Lamentável porque foram 20 anos de fantasia, de maravilha, o mundo que eu fiz, o mundo que eu curti, um mundo que foi abençoado, tudo deu certo. E de repente eu volto a ser aquele Dario em que eu poderia voltar a pensar naquele menino que foi do São, de Funabem. Não que isso venha a me entristecer, mas, de qualquer maneira, são pesadelos que passaram, são momentos difíceis que eu tive, e eu quero viver a fantasia do Dadá, que foram só glórias. O Adilson Monteiro Alves quer fazer a primeira pergunta para você. Dadá Beija-Flor, aquele que paira no ar. Eu queria discordar de você, começar discordando. Eu acho que o Dadá, jamais vai ser uma pessoa comum. O Dario é um ser humano excepcional, é uma pessoa que todos admiram, todos gostam do Dario como pessoa. Eu acho que o Dadá nunca vai ser uma pessoa comum. O Dadá vai ter sucesso em qualquer carreira, vai se dar bem em qualquer ambiente e tem muita coisa para dar. Se você parar como jogador de futebol, acho que ainda tem pelo menos mais uns 10 anos para jogar, ainda quero te ver jogando no Corinthians, você terá sucesso em qualquer campo que abraçar, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quantos títulos e quantas vezes artilheiro de campeonatos no Brasil todo? Bem, nacional 3 vezes, né? Sou o único. Regional mais 8, né? E de torneios todos que eu disputei, para deixar a humildade de lado. E quantas vezes você foi artilheiro? Você foi 11 vezes campeão, acho que é o que mais títulos tem no futebol brasileiro. Bem, eu tenho, de 20 anos eu devo ter uns 16 títulos ao todo, entre torneio e campeonatos. Maravilha. Zé Maria daqui, não você nem precisa virar para cá não, Dario. Está ali na sua frente, do Estadão. Dario, eu acho muito importante essa sua tomada de consciência. Saber que quando para a bola, o mundo é outro. Porque, sei lá, a gente como jornalista está cansado de ver jogador que para a bola e ele continua pensando que é tudo uma fantasia, tudo uma festa, tudo comemoração de gols. E daí a 4, 5 anos a gente às vezes é obrigado a sair para fazer uma matéria porque o cara está precisando de alguma coisa quando às vezes não deveria. E às vezes joga a culpa no dirigente ou na estrutura e tudo isso, e ele também não teve
a tranquilidade, não teve a consciência, não teve a orientação para saber aplicar aquilo que ganhou. Eu acho a sua tomada de consciência muito importante. Eu gostaria de saber o seguinte, tudo que você fez era estudado então? Você disse que era uma fantasia. Você criou esse mundo, você, talvez até rememorando o seu tempo de garoto do samba, criou esse mundo, você inventava aquilo sabendo que o povo queria aquilo? Além dos gols, claro. Bem, em primeiro lugar, eu sempre fui uma pessoa confusa na vida, porque eu nasci Dari, eu nasci Dário e me tornei Dari. Porque meu pai me colocou Dário. E tinha uma professora no primário que ficava brigando dizendo que o meu nome era Dari. Até que eu vi a minha certidão e vi que era Dari, isso eu tinha 20 anos. Entrei no futebol, botei Dari. Então, eu vivi 20 anos de Dário e vivo 20 anos de Dari. Quer dizer, está meio conturbado. Agora, quanto às coisas estudadas, nunca aconteceram no Dadá, porque eu nunca fui uma pessoa escolada, mas sou inteligente. Inteligente de momento, porque minhas coisas são momentâneas. Eu, por exemplo, falei, não me venha com problemática que eu tenho solucionática sem saber que os termos estavam certos. E eu fui gozado pelos jogadores, eu baixei a cabeça, não conversei com ninguém. Eu dormi como burro e acordei como inteligente. Sendo manchete em todos os jornais e crônica do Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta vivo do Brasil. Então as coisas acontecem muitas vezes sem eu saber. Eu acredito que sejam mais fluidos divinos, inspirações divinas que acontecem em mim, porque estudo eu não tenho para falar coisas lindas, como eu falei, faço tudo com amor, inclusive o amor. Eu acho que tem profundidade a coisa. Então as coisas acontecem naturalmente. Eu não estudo, eu não vou fazer uma coisa para agradar a Dadá. Eu falo aquilo mais com o coração e a boca transmite. Dari, você foi um garoto que, para o público entender, foi criado naquela que seria a FUNABEM, né, que seria aqui de São Paulo, quando todos os políticos dizem que vão resolver o problema do garoto, problema, do adolescente, problema. Por que você não se tornou um bandido, se você era um garoto desamparado? Ou por outro lado, o adolescente que vive, o garoto que vive hoje, que são milhões no Brasil, que vive hoje a situação que você viveu, do que ele precisa, que tipo de amparo ele precisa para não se tornar um bandido? Bem, em primeiro lugar, eu vivi dos 5 aos 19 anos no SAM. E dos 5 aos 19 anos, nesses 14 anos, 13 anos fui marginal. Fui marginal, roubei, fiquei preso, fiz tudo o que era peripécias possíveis e imagináveis no marginal. Mas, na realidade, a minha índole não era de marginal. Eu vivi um momento de marginal, mas a minha índole era boa, meu coração. Então, eu me recuperei com a bola, eu agradeço a bola. Inclusive, eu vou colocar um troféu em casa, no meu jardim, obrigado bola, porque ela salvou o homem que aqui está, que hoje pode ser considerado um exemplo. Quer dizer que você não foi salvo nem por pessoas, nem por políticos, porque você viveu no meio de bandidos, foi um garoto problema, quer dizer, foi um adolescente problemático, roubou, foi preso e acabou se recuperando por si só. Você foi uma exceção ou é possível o adolescente se recuperar por si só? Bem, hoje é possível qualquer menor se recuperar, porque as condições hoje são favoráveis. A minha não. A minha tendência, 99%, era de ser marginal. Tanto é que depois que eu saí da escola 15, eu encontrava com amigos meus, tudo marginais. E eu tive a oportunidade de jogar na Frei Caneca, quando eu era do Campo Grande, e pelo menos uns 60 companheiros meus de colégio eu encontrei na Frei Caneca. Então eram amigos do Dadá que saíam para roubar comigo. Mas eu me salvei pela bola. Agora eu me salvei pela necessidade, porque eu nunca joguei bola também. Meu negócio era roubar. Meu negócio era correr, era subir em árvore, era pular muro, correr de cachorro. Razão pela qual o Dadá faz 300 por hora. Razão pela qual o Dadá sai 1 metro e pouco do chão. Exatamente de pular muros e roubar manga. Agora, quanto à minha agilidade dentro do campo, era os tiros de sal, né? Eu tinha de fugir dos tiros de sal, peguei cintura, né? Quando que você percebeu que a bola ia te tirar dessa malandragem, ia ser um caminho interessante na sua vida?
Bem, eu não senti nunca que a bola fosse me dar nada. Eu apenas, quando eu vi que a necessidade de comer, de ser alguém na vida, eu comecei a chutar a bola. Tanto é que eu fui dispensado 6 vezes por ruindade. E na 7ª... Né? Inclusive, eu sempre ia ao Campo Grande, aí eu era dispensado, os caras, pô, já vem esse negão de novo? Dadá, no momento em que o futebol atravessa, acredito que uma das piores fases, o futebol brasileiro atravessa uma das piores fases da sua história, num momento em que os políticos, os politiqueiros, armam, urdem, fazem tramas e tentam destruir o que de mais bonito, o que de mais belo existe no futebol. O jogador não fala. Em alguns momentos, até alguns clubes tentaram proibir qualquer um de seus atletas de dirigir qualquer crítica aos homens fortes, entre aspas, que dirigem o futebol brasileiro, principalmente os da CBF e do CND. Me parece que o Darío não tem críticas à política. O Darío, pelo menos, não teria nada contra a política. O Darío teria vivido momentos, inclusive, muito gratos à política e aos políticos, em especial a um determinado presidente da República. Como você vê o Darío grato aos políticos e o Darío que hoje vê o futebol morrendo por causa dos políticos? Bem, em primeiro lugar, não que o Dadá, eu gosto muito do Dadá. Eu também. Não que o Dadá seja grato aos políticos, porque se os políticos falaram no Dadá, é porque o Dadá fez alguma coisa que fizesse com que eles viessem mexer por mim. Porque quando eu estava no Santos, ninguém falou em Dadá, ninguém se preocupou comigo. Então eu fiz por onde alguém se preocupasse com o crioulo desengonçado, que depois virou Dadá Maravilha. Então, de qualquer maneira, eu fui atrás da sorte. Então, essas pessoas que falaram no Dadá, falaram também porque Dadá da hip hop, porque o Dadá era um nome também, porque eu era projeção, porque se eu não fosse, porque ninguém atira pedra em árvore sem fruto. Então, se falaram no Dadá porque eu tinha alguma coisa para oferecer a eles. Então, não é propriamente a gratidão ao político, é o respeito ao torcedor. Eu prefiro não falar ao político, ao torcedor que admirou o futebol do Dadá, admirou o meu esforço em campo, porque o torcedor, ele não tem divisão. Quando se senta numa arquibancada, o lixeiro e o presidente da República, todos os dois têm o mesmo cargo. Aliás, é o único lugar que não tem discriminação, é o futebol. Ali são torcedores, que seja o doutor, que seja o britador, que seja o recolhedor de papel, ali são todos torcedores. Então, eu prefiro falar, o torcedor respeitou Dadá, porque a recíproca foi verdadeira. Porque o meu futebol foi de amor. A palavra que eu uso, amor. Eu amo o torcedor porque ele me paga. Não que ele me pague, ele merece o respeito, porque quem paga um espetáculo merece ter um espetáculo à altura. Então, dentro das minhas limitações, porque eu nunca fui craque, aliás, até hoje eu não sei dominar a bola. Eu não sei como é que eu tenho 925 gols. Agora, o negócio é que eu entro em campo, eu faço com amor. Então, eu entro para fazer o melhor. Então, eu acho que o torcedor merece toda a nossa consideração. Eu piso na bola, entro com tudo, quero fazer o gol e o torcedor merece isso. Por isso que eu falo, o torcedor. Você joga mais para agradar a torcida ou para ganhar o jogo? Bem, eu quero ganhar o jogo. Agora, eu não uso de modos ilícitos, eu uso a desportividade. Porque eu acho que o futebol, ele é entretenimento, é lazer. Então, a gente tem que fazer a coisa com carinho, com respeito. Então, eu não ganho um jogo querendo quebrar um companheiro de profissão. Muito pelo contrário, eu sempre apanhei e fiquei rindo. E eu aconselho sempre aquele que entrar no futebol, ele fazer com alegria. A profissão com alegria e com amor. Deixar a violência de lado. Porque quem tenta quebrar, ele é quebrado. Porque sempre alguém vem com maldade. Eu sempre me machuquei, mas ninguém teve maldade com Dadá, de vir no meu joelho. Porque sabe que eu não entro em ninguém com maldade. Eu só viso a bola. E às vezes, quando a bola está mais por defesa, eu deixo ele levar a bola. Agora, isso é psicologia, por exemplo. Eu deixo ele pegar a bola para ele pensar que está marcando Dadá, na outra vou ir. Dadá? Já fui expulso. Mas não por indisciplina, propriamente. Eu fui expulso para defender um companheiro. Então, um companheiro meu é expulso, eu vou no juiz. Ô, seu juiz, por que você expulsou o rapaz? Vai também, fui por tabela. Dadá, o Avalone quer fazer a próxima pergunta. Ô, Darío, você falou agora há pouquinho em amor. E o Dadá, o rei Dadá, o personagem que você criou, que o povão criou,
foi um rei fiel ao gol, à alegria e às redes. Mas não foi tão fiel assim às camisas, porque foram muitas camisas que ele vestiu, né? Campo Grande, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter de Porto Alegre, Bahia, Paysandu, Ponte, Goiás, Nacional de Manaus, 15 de Piracicaba, Douradense e São Bento. Foi infidelidade e foi amor demais. Não, é porque todos esses times quiseram ser campeão. E todos foram? Nem todos, porque Deus tem que proteger aos outros também. Mas a maioria tiveram a alegria de ter Dadá como campeão. Dadá, agora você se considera um homem realizado porque você conseguiu notoriedade no esporte. Mas dizem, existe uma corrente, e está aí um sociólogo que não vai me desmentir, que para ser um homem realizado precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Você fez essas outras 3 coisas, além de alcançar esse destaque no futebol? Eu fiz o Dadazinho, né? E os outros 2 estou devendo. Plantou a árvore? Isso é fácil, hein? Na árvore eu vou plantar aí, né? Mas a prefeitura precisa, né, dar os conhecimentos do Dadá, que o Dadá não tem conhecimento. Dadá, Quando se fala desse seu envolvimento com políticos ou do envolvimento de políticos, como muitos políticos sempre fizeram nesse país, né? Usar a popularidade de um atleta, de alguém famoso e tal, eu acho que tenta-se situar o Darío no episódio de 1970, quando você não pertencia à seleção brasileira do João Saldanha e o então presidente da República, general Emílio Médici, teria imposto a sua convocação. E o Saldanha teria dito, inclusive, que ele não se metia no governo, quer dizer, não escalava ministros e que o presidente não tinha nada que escalar jogador na seleção do Brasil. E ele acabou saindo da seleção e o Zagallo assumiu e conquistou a Copa do México. Você diria, especificamente em relação a esse episódio, que você era útil, era interessante para o sistema, para o poder, para um governo muito pouco popular, ou que era uma coisa só de simpatia, que ele era realmente um torcedor apaixonado por você e achava que podia mandar em tudo, até na seleção brasileira? Bem, o negócio começou por uma imposição da imprensa mineira e me convocar nem que fosse na marra, porque eu fiz 69 gols no ano. Fui disparadamente o jogador que tinha balançado mais as redes adversárias. E sempre que jogava pelo Atlético Mineiro, a minha média de 3 gols era mantida. E a imprensa achou que eu deveria ser convocado. Começaram a forçar a barra. E a seleção estava invicta 30 e tantos jogos e arrumaram um jogo da seleção brasileira contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. E o Atlético Mineiro foi proibido de jogar com a camisa do Atlético e jogamos com a camisa da Federação Mineira de Futebol. E eu, ousado, botei a camisa do Atlético por baixo e rebentei com a boca do balão, joguei uma partida impecável e ganhei todos os prêmios. E fiz o gol e ainda gozei os caras. E o presidente, como todos os brasileiros, viram o jogo e ficaram impressionados. E o presidente ficou impressionado com o Dadá. Por que esse homem não é da seleção? Então foi quando a imprensa partiu em cima do João Saldanha e forçou a barra nele. E o João Saldanha falou que eu não jogaria na seleção dele, que teria mais 2 ou 3 centroavantes para ele convocar. Então já era uma questão de pirraça do João Saldanha não me convocar, porque, modéstia à parte, eu estava numa fase extraordinária e deveria ser convocado. Você tinha quantos anos, Darío? Eu tinha 24 aninhos, a idade feia, né? 23,5. Dadá, E eu fui convocado. a gente está percebendo que uma das coisas bonitas em você, além dos gols que você já marcou, é a sua franqueza e a sua coragem de falar a coisa exatamente como você sente e como ela é. Correndo tantos times, jogando por esse mundo afora, você encontrou alguma vez algum técnico, algum preparador físico, algum massagista que tenha proposto a você o doping? Ah, tranquilo. Onde? E de montão. E de montão. No Sport Recife, no próprio Bahia. Mas eu não aceitei. Claro. Não aceitei porque eu sempre falava que era o melhor preparo físico do mundo e sempre me cuidava. Não tenho nenhum vício, não bebo, não fumo. Hoje, com 40 anos, dificilmente um menino de 18 ganha da W em 10 quilômetros, porque eu me cuido. Poderia jogar mais 3 anos, mas exatamente para manter essa imagem que eu fiz no futebol, porque eu lutei 20 anos para fazer uma imagem e posso arranhar em 20 minutos. Então não quero que o pessoal lembre do Dadá do passado. Ah, o Dadá já fez, o Dadá era bom.
era um beija-flor e hoje não é mais. Então eu acho que é hora de largar, como eu falei, cheguei ao fim da linha, né? Então vou largar o futebol com a imagem de campeão. Dada, por favor, Fábio, você já vai. Bom, primeiro eu vou fazer um elogio a você. Eu sou especialista em texto, jornalista, escritor. Você tem um dos melhores textos desse país. Você tem um texto brilhante. Você poderia escrever grandes peças de teatro, magníficos textos de jornal, de rádio, de televisão. Você deveria até pensar em tudo isso. Você é um gigante brasileiro com corpo de gladiador e cabeça de poeta. Isso é uma coisa realmente bonita, tá? E é uma coisa brasileira. Agora, eu queria te falar o seguinte, você me torturou, porque eu sou gremista, você marcou muito gol contra o meu time, contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Me fez chorar, me arrebentar todo, né? Bom, eu vou te fazer uma pergunta, você fez mais de 900 gols. Tem algum gol que ficou marcado na tua cabeça como, digamos assim, a obra-prima? Porque um poeta escolhe uma obra, um jornalista também. Você tem algum gol que é a obra da tua vida? Eu tenho um gol que marcou principalmente pela data. Foi 7 de setembro de 72, Atlético Cruzeiro, casa cheia, o gol Independência. O falecido Tião, ponta esquerda do Atlético, cruzou para trás e eu vinha na meia-lua, subi com Fontana, cabeceei, a bola bateu na trave e na volta eu peguei de bicicleta. Um gol lindo, fugindo inclusive das características do Dadá. Dario, o Tonico Duarte, da revista Placar, quer fazer uma pergunta para você. O Mirandinha outro dia falou pra gente que o centroavante é o goleiro do avesso. Como é que é esse ofício de centroavante? Essa coisa do caçador solitário, exposto a butinadas, a ameaças, a cotoveladas, e tá sempre ali sozinho. Como é que é a cabeça do centroavante? Ela é diferente da dos outros jogadores? Não parece um gladiador? Não, a responsabilidade do artilheiro é fazer gol. Ele tem que fazer gol. E se não fizer, é massacrado. E eu vou mais longe. O futebol tem 9 posições e 2 profissões. Porque todo mundo diz que o futebol tem 11 posições, né? Eu discordo. São 9 posições e 2 profissões. Porque um time, quando perde e a pessoa não vê o jogo, a primeira reação dele é: o goleiro é frangueiro, o centroavante não faz gol. Ele nem analisa o jogo. Então, o centroavante não faz gol é ruim e o goleiro é ruim. Então, são 2 profissões. E eu concordo plenamente com o Mirandinha, porque o centroavante hoje, a cada dia fica mais órfão. Dario, você falou em gols e goleiros. Em 64, hora da saudade agora, o Santos venceu o Botafogo por 11-0, o Botafogo do Ribeirão Preto. E o Pelé fez 8 gols. Agora, no dia 5 de abril de 76, o Sport de Recife venceu o Santo Amaro, mais conhecido como as Vovozinhas, por 14-0, e o Dadá fez 10 gols. Quem era o goleiro? Como é que foi essa história? Não, o negócio é o seguinte, tem uma história interessante nesse jogo. O nosso treinador era o Mário Travalini, o famoso. E nós fomos jogar com o Santo Amaro. E o Santo Amaro tinha alguns jogadores que eu conhecia, então eles trabalhavam o dia todo para jogar à noite. E o jogo é 9 horas, então 8 horas aqui. E eles comiam um sanduíche para jogar. Eu cheguei, o Mário Travalini, cheio de tática, faz isso, faz aquilo. Eu digo: seu Mário, por favor, como é que um time que trabalha o dia todo e come um sanduíche pode jogar contra a gente? Sanduíche, eu não entendo desse negócio, mas deve durar no estômago 15 minutos. Marcamos sob pressão, vai dar cãibra nos rapazes. E foi o que aconteceu. Deram cãibra neles, aí eu fiz 10 gols, tadinho. Você fez 10 gols. Fiz 10 gols, porque os caras ficaram com fome, cansados, tadinho. Eu não queria ficar lembrando muito desses gols, eu gostaria de ver com o Grêmio, que eu lembro da final de 76, lá. O Dario jogando no Inter e liquidou a chance do Corinthians naquele Campeonato Brasileiro, nas poucas vezes que o Corinthians chegou perto de conquistar o Dario fez todo mundo sofrer aqui. Foi, a maioria que sofreu e teve alegria também com o Dario. Que alegria. Mas queria falar sério, Dario, eu acho que o esporte ele faz parte da enorme dívida social que a gente tem com o povo brasileiro, né? E raras vezes o esporte dá algum retorno à sociedade, principalmente o futebol normalmente tira da sociedade e devolve muito pouco. Eu acho que o Dario é um exemplo importante do esporte funcionando como fator de integração social, né? E você já pensou, Dario,
em ensinar tudo isso que você aprendeu na vida, não apenas ensinar futebol, mas principalmente ensinar essa sua filosofia de vida, ou ensinar a vida? Eu penso sempre em ensinar a vida mostrando que a vida sempre tem um lado bom. E eu começo sempre pelo lado favorável, porque eu sou otimista por excelência. Inclusive eu vou um pouco além. Eu acho que o Dadá é positivista, porque eu só acho coisas boas na minha vida. Não que eu as tenha, mas eu sempre procuro e me proponho a fazer da minha cabeça um eterno circo, né? Mostrando sempre alegria. E gosto de falar, não posso dar o pão do circo ao povo. Então eu acho que não só o Dadá, mas o povo deveria pensar que as coisas sempre, a tendência é melhorar. E colocar o Divino Mestre na cabeça, né? Deus, que ele sempre tem que repartir o pão. E sempre vai sobrar nem que seja uma migalha para a gente. E ninguém pode entrar em desespero, porque dias melhores haverão de acontecer, porque a tendência, Deus ajuda quem o ajuda a ajudar, não é verdade? Então, o mínimo que nós temos que fazer é acreditar nele e trabalhar. Trabalhar bastante e confiar. Você é um otimista, né? Você está colocando, você procura criar fatos positivos. Eu estou falando em ensinar realmente, ensinar profissionalmente. Eu acho que você tem uma experiência de vida que não se aprende na escola. Você já pensou nisso, profissionalmente, ensinar crianças, ensinar pessoas, ensinar jovens? Eu, inclusive, eu vou além. Eu acredito que eu me formei na faculdade da vida, né? Se é um diploma que eu tenho, é esse. E me coloco à disposição. Porque eu acho que eu sofri, né? Eu fui um cara que muitas vezes fui dormir com fome para esquecer que não tinha comida, que não tinha almoçado e jantado. Então eu dormia para esquecer que estava com fome. Então eu acho que eu me proponho, tendo chance de ensinar, eu ensino. Dario, você isso é um prazer. Alguns dias se registrou como técnico lá na associação, no sindicato dos técnicos. Portanto, você pretende ser técnico de futebol. Pretendo. Nessa linha da pergunta do Adilson, você acha que você se encaixaria melhor trabalhando com jogadores profissionais? Talvez você pudesse fazer de alguém um centroavante impecável, se ensinasse tudo que você conseguisse ensinar tudo que você disse que sabe e mostrou que sabe. Como centroavante, ele seria perfeito. Mas não seria, ou você acha que seria melhor para você fazer exatamente isso que o Adilson está te perguntando, quer dizer, trabalhar com garotos em que você ensinasse, talvez não tanto o futebol, mas muito mais o que é viver, o que é ser gente, o que é ser homem. E eu acho até que hoje você está dando aqui uma lição para pelo menos 10 que estão aqui em cima, que são juvenis. Aliás, Amanda, deixa eu apresentar esses garotos todos que estão aqui. A maioria deles é de alunos da Escola de Futebol do São Paulo Futebol Clube, foram convidados pela produção para assistir a tua entrevista, viu, Dadá? Tem um ali que parece muito com o Miller, deve ser o Miller oitavo. Tá na cara do Miller. Esse Miller mesmo? Não, é o irmão dele. É irmão do Miller. Inclusive, eu achei muito bela e inteligente a sua pergunta, porque eu acho que é muito mais fácil ensinar os meninos, porque eles têm a humildade de aprender. Tem um jogador, quando ele está no profissional, ele normalmente acha que sabe alguma coisa. Então começa a dizer que o cara é chato, que está querendo. Como é que vai ensinar a jogar bola? A bola não se aprende. Eu já sei. Então é normal você encontrar essa revolta no profissional. Então para mim seria mais fácil ensinar os meninos, porque eles estão com a intenção de seguirem a carreira, de vencer. Então estão com menos vício, entendeu? Não entraram ainda naquela maldade que o futebol tem, que o cara passa por ela. Às vezes, muitos não conseguem ultrapassar esse obstáculo maligno, né? Porque existe também no futebol. Então, para mim, seria mais fácil treinar os meninos, porque eu teria mais facilidade, a recepção seria maior. E a decepção seria maior também com o profissional, porque às vezes ele não quer aprender porque acha que já sabe. Dario, de todos os garotos que estão aqui, eu estive com eles na portaria, eles já têm inclusive a carteirinha de atletas do São Paulo na sua identificação. Então são garotos que estão se iniciando num grande clube. Quais são os perigos que esses garotos correm? Ou do garoto que está em casa, de um pai que quer que o garoto seja jogador de futebol? Quais são os riscos, os perigos que esses garotos enfrentam dentro do futebol? O perigo desses meninos ele é grande, porque quando ele consegue, no caso desses meninos que
que já estão envergando uma camisa de gabarito e tradição do futebol brasileiro, ele sempre se aumenta, principalmente com os companheiros que jogam peladinha com ele e tudo. Então ele está botando a camisa do São Paulo, do Corinthians ou do Palmeiras, então eles acham que passou por uma peneira, que é alguém, e muitas vezes ele se envaidece. Então já começa a pisar nos próprios companheiros. Então precisa chamar o ego de cada um deles e mostrar que eles estão aprendendo, que eles estão ainda no primeiro degrau, que eles não sabem nada ainda, eles estão no beabá do futebol. Então a pessoa tem que ser clara, tem que ser objetiva, mas falar como um pai, ensiná-los de que a estrada é grande. E para eles chegar ao sucesso, eles vão ter de olhar de binóculo. Só um minutinho, eu estive lendo um livro do Zé Roberto, que foi ponta esquerda do Flamengo, e que as revistas apontam hoje como sendo um dos livros mais vendidos. Interessante que a primeira vez que aparece um livro, a Veja, por exemplo, deu como um dos livros mais vendidos o livro do Zé Roberto. E ele colocava o problema do homossexualismo e que agridem violentamente os garotos dessa idade. Não que os garotos sejam homossexuais, mas que justamente nessa idade do juvenil, nessa idade que o garoto aparece, vem sempre um cara que quer ser diretor, ou que é diretor do clube, ou que procura se aproximar dos garotos, e que alguns conseguem sair, e que outros até convivem com esse tipo de coisa. Você que, para quem a vida não tem muito mais que ensinar, que no futebol você aprendeu e viveu praticamente tudo, existe realmente isso? É um risco que esses garotos correm? Ou depende do clube, depende da região, depende do estado? Bem, foi comprovado que o futebol brasileiro nas divisões inferiores existe uma maioria de homossexuais dirigindo os meninos infantis, infantos juvenis. E, consequentemente, isso bloqueia os meninos, porque a maioria deles, ou quase na sua totalidade, eles não são homossexuais. São pessoas que têm uma formação pensando e visando se consagrar no futebol, e com isso eles ficam bloqueados porque eles são comandados por pessoas nessas condições. E o comandado é a imagem do comandante, não que ele vai assimilar o que o comandante faz, mas na maioria das vezes ele tem que acatar ordens. Então existe uma situação difícil dos meninos que precisa muito do pai e da mãe estar em cima deles para conversar. E os meninos também têm que se abrir para os pais. Olha, eu estou passando por esse momento, por isso e aquilo, para o pai ter conhecimento onde o filho está pisando. Porque ele pode estar numa areia movediça e os pais não tomarem conhecimento. E na maioria das vezes, os meninos ficam com medo de falar com os pais, com medo que os pais tirem ele do time e eles não veem ser o craque que eles sonham ser. Dada, e no futebol profissional? Corre droga no meio do futebol? Aí de monte, e de monte. Que tipo de droga? Você conhece alguma situação, algum caso que... Não, eu conheço vários casos de jogadores se dopando, já vi jogadores se dopando, entendeu? Aplicando, no vestiário, Dada? No vestiário, tomando, já vi. Tomando o quê? Tomando Gluconegan e tantos outros, as coisas aí, eu sempre aconselhei os caras a não fazer. Agora, toma como? Os jogadores tomam injeção? Não, os jogadores aplicando em jogador, inclusive casos de jogador que vai sair com mulher, então toma Gluconegan para poder aumentar o seu ato sexual, para depois chegar para os caras e dizer, pô, eu sou garanhão e tal. E no campo, Dada? E no campo a mesma coisa? No campo também, tem muitos que tentam fazer isso, mas... Mas a eventual droga que o cara usa, de alguma forma, reflete no rendimento dele? Não, ela reflete. Ela reflete num, 2 jogos, mas em compensação ela tira 1, 2 anos da carreira do jogador. E até que ponto o exame antidoping pode evitar isso, Darinho? Ou não evita? O pessoal sabe como driblar o exame antidoping? O negócio é o seguinte, o exame antidoping, ele quase não existe, porque sempre tem aquela de massagista vir com um saquinho de urina de outro e troca e tal. Então tem uns cambalaches aí no futebol que precisa normalizar, entendeu? O futebol tem que ser levado mais a sério. Eu acho que o futebol, além de ser uma competição, ele é um lazer, entendeu? Então precisa se tratar com mais respeito, porque você vê que muitos jogadores têm a carreira curta. Muitos por azar, né? Tomam um pontapé e caem. Dada. E outros não conseguem porque acabam
morre na casca, né? Dadá, você disse que já viu várias... Uma denúncia muito séria que a gente gostaria de abordar mais. Só uma coisa, porque antes de começar o Roda Viva, eu estava conversando com o Dadá e ele estava contando algumas dessas histórias que ele já contou aqui, essa, por exemplo, de jogadores se drogando no vestiário. Agora, existem casos, às vezes, em que a própria equipe técnica, o próprio técnico, o treinador, o preparador físico, acaba dopando jogadores que nem querem ser dopados, não é, Dadá? Não, no caso, muitas vezes, eu mesmo já fui dopado, sem saber. Como é que foi isso? Eu jogava em Recife, no esporte, e meu time estava perdendo de 1-0 no primeiro tempo o América. E no segundo tempo eu cheguei cansado e me deram 2 laranjas. Laranja preparada? No segundo tempo fiz 4 gols. Laranja mecânica? Uma laranja preparadíssima. Fiz 4 gols e cheguei em casa com o olho, pareciam 2 holofotes. A minha mulher, como a lua estava a lua nova, a minha mulher pensou, você vai virar lobisomem? O que tinha na laranja, Dadá? Apenas 2 jogadores do esporte. Já não era? Já tinha muita experiência. Eu já tinha experiência, mas me deram as laranjas, eu chupei, Você né? acha que numa grande equipe, publicamente, num Palmeiras, num Vasco, num Fluminense, num Corinthians, há essa possibilidade de alguém fazer hoje isso, Dadá? Ou você considera quase impossível? Publicamente. Não, eu acho que hoje a mentalidade melhorou bastante, inclusive depois das ondas que saíram na televisão. Então, o pessoal já ficou com medo. E existe um respeito maior. Porque antigamente se falava no doping como uma criança pegar uma bola ou uma menina pegar uma boneca. Era diversão. Os jogadores foram punidos até agora, entre eles o Campos, que foi seu companheiro no Atlético Mineiro, o Mário Sérgio, que você conheceu bem. Agora, eu insisto nessa pergunta. O doping corre a solto também em São Paulo, Rio, ou fica mais lá em cima? Não, isso corre solto em todo o Brasil. Agora, lógico que tem lugares que têm maiores precauções, entendeu? E você vê muitas carreiras de jogadores aí que terminam cedo exatamente por isso. Dario, deixa eu passar para um outro campo, porque a gente, além do doping, está falando muito desse seu lado de ídolo, né? Que você sempre foi, carregado nos braços da torcida, artilheiro, campeão. E o outro lado? Você apanhou já de torcida adversária? Você já foi ameaçado? Já ameaçaram familiares seus? Você já viveu esse outro lado do ídolo? Quer dizer, o ídolo que incomoda os adversários? Não, eu apanhei uma vez. Eu estava no Atlético Mineiro e fui jogar em Uberaba. E falei que ia fazer o gol Zebu, porque lá é a terra do Zebu. E a torcida encheu o campo, né? Mas eu não estava fazendo nada. E a torcida me vaiando. Em um determinado momento da partida, o Odair chutou de fora da área. E eu fui sair da bola, a bola bateu na minha bunda e foi lá no ferro. E eu fui para a torcida mostrando que tinha feito gol de bumbum, né? E gozando. Mas daí o time deles caiu, depois eu fiz mais 2 gols, ganhamos de 4-0. E quando acabou o jogo, uns 15 rapazes de 15 a 20 anos chegaram, Dadá, dá um autógrafo aqui, eu todo alegre. Opa, Dadá é ídolo mesmo. Quando eu fui dar autógrafo, os caras me deram umas pancadas, me sangraram ainda, cortaram. Cheguei no ônibus aí lá, cortado tudo. Como é que você escapou disso? Sozinho? Não, eu dei uns tapas, mas cada soco que eu dava, eu Mas dava você disse que 10, corre né? bem, né, Dadá? Não, mas não deu para correr, porque se desse eu corria, porque eu não gosto de brigar. Dadá, você está falando aí do gol que você fez, o gol Zebu de bumbum. A gente queria mostrar um gol para quem está vendo o Roda Viva, depois você falasse desse gol para a gente. É um gol que você marcou numa partida entre o Internacional e o Atlético Mineiro. Vamos ver o gol, ele entra ali por aqueles monitores. Eu até hoje posso dizer que o Dadá é o melhor preparo físico do mundo, porque é uma velocidade incrível, uma impulsão fenomenal. E depois do Pelé, queira ou não, o maior fenômeno da história do futebol mundial. Dadá, quanto tempo você parou no ar ali naquele gol? Ó, em primeiro lugar, eu fiquei emocionado, porque esse gol aí foi o gol Shirley, né? O gol Shirley, minha filha nasceu, hoje ela tem 10 anos. Esse gol tem 10 anos? Tem 10 anos. E você, como é que é essa história que você fica parado no ar muito tempo? Isso aí foi uma das outras suas técnicas de marketing, né? Que eu isso estava aí falando no começo. Realmente é uma realidade. O pior é que ele acredita. Não, mas eu paro no ar realmente. Como é que é? Eu peguei a técnica de parar no ar. Porque os backs sobem comigo, eles caem primeiro do que o Dadá. Inclusive, isso começou, foi num jogo Atlético e Valério, que deu o título ao Atlético em 78.
O Beck subiu comigo e ele caiu primeiro. E eu estava no ar ainda, cabeceei. E depois ele chegou e falou, Dadá, realmente para no ar, porque nós subimos junto e eu caí primeiro. E você acha que você desenvolveu essa técnica ou você é um dom desenvolvi divino? a técnica porque eu cheguei à conclusão, porque eu via os nadadores nadando com aquela nadadeira e eles batem o pé sempre de lado, eles não ficam com o pé assim, eles batiam o pé assim. E eu peguei e achei que o futebol, quando a pessoa sobe com os pés juntos, ele pesa o corpo. Então eu peguei, achei que fazendo assim você cortava deixando o pé mais reto. Deixando o pé numa situação mais solta. E depois eu dava a impulsão, a primeira impulsão para trás. Então o que eu fazia? Eu ficava mais leve, a densidade do ar era menor no Dadá. Prendia a respiração para a cabeçada sair mais forte. E de olho aberto, porque os brasileiros, com exceção de Pelé e mais o Leivinho, mais uns 3 aí, Dadá, que cabeceia de olhos abertos, né? E aí na hora que cabeceia, solta o ar? Não, eu não solto, eu prendo e cabeceio. Depois que eu cabeceio, eu prendo, aí eu solto o ar, porque eu sou mortal. Você vai passar nos clubes, aí vai ver pelo menos 800 moleques com o pescoço roxo. Assim. Você já fez dupla diária com o Pelé, não? Eu tive o prazer de jogar com o Pelé na seleção brasileira. E agora, eu estava vendo, você falou do Pelé, depois do Pelé, o Dadá para no ar, e peço que os companheiros entendam o que eu vou perguntar. Eu vi que o seu tornozelo está muito inchado, mas você vai disputar o Campeonato Mundial de Sênior jogando ao lado do Pelé, ou você realmente encerrou a sua carreira, o seu tornozelo está um pouco inchado, você acha que vai dar tempo de você se recuperar? Bem, isso aqui é uma fratura transversa da base do quinto metatarsiano. É muito bonita. Nome difícil, hein? É muito bonita a fratura, mas é horrível como dói. E meu pé realmente está inchado. Mas eu estou fazendo um tratamento dia e noite. Inclusive vou na Ponte Preta para fazer tratamento fácil em casa. Porque quando eu vejo a seleção jogar, é como fosse o complemento do meu lar. E eu quero jogar nessa seleção porque eu tenho certeza que o Brasil voltará a ser campeão do mundo. E essa geração vencedora vai voltar a dar alegria ao futebol brasileiro. Então, eu quero estar junto com esse pessoal e voltar a ser campeão mundial. E tenho certeza que isso acontecerá. Dadá, eu queria te pedir... Tonico, deixa eu te pedir licença só um minutinho para o Dadá também. Todo mundo está participando da entrevista. Nós vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já, a gente continua com Roda Viva entrevistando o Dadá Maravilha. Até já. Nós voltamos então com Roda Viva esta noite entrevistando o centroavante Dadá, Dario Maravilha. E antes de chamar o intervalo, eu tive até que caçar a palavra do Tonico, editor da Placar, para quem eu passo a palavra novamente. Tonico Duarte, por favor. Dario, como bem lembrou o Juarez aqui, vamos parar um pouquinho de tocar o realejo. Eu queria saber de você, se você acha que o futebol brasileiro, se ele ainda é o melhor do mundo, e qual é a solucionática para esse futebol? Bem, eu vou ser sincero com o meu ponto de vista. O melhor é o que ganha. Então, o melhor atualmente é a Argentina. O brasileiro tem que cair na realidade de que caiu. Caiu do pedestal, caiu aquela moral que o brasileiro tinha de acabar com uma partida em lances isolados. O brasileiro hoje tem que jogar em conjunto. Tem que ser uma equipe homogênea. Então, de modo que nós temos que buscar o nosso lugar comum, que nós temos condições de sermos ainda os melhores do mundo, mas com trabalho, humildade e dedicação. Por que caiu o futebol brasileiro, Dadá? Em primeiro lugar, é a opinião do Dadá. O futebol brasileiro está fazendo musculação demais. O jogador brasileiro está ruborizado, entendeu? O jogo de cintura que o brasileiro tinha, aquela ginga, acabou. Então nós nos igualamos aos gringos no preparo físico.
Todo mundo endurecido? Eu lembro muito bem, eu já comi cenoura, chuchu, aqui no Brasil já comi lá na Alemanha. De lá é bem melhor do que cá. É mais nutritiva, mais proteína. Então eles são mais fortes que a gente, a alimentação deles é mais sadia. Então no preparo físico nós não vamos superar os gringos. Nós superávamos na arte, que nós tínhamos de melhor. Então eu lembro no Internacional, fazia 500 abdominais. Eu pegava a bola pela esquerda em diagonal, gingava e deixava o beck no chão. Hoje eu tenho 40 anos, eu jogo com esses meninos aí, eu gingo e passo. Porque os meninos estão com as pernas dessa grossura, com o braço desse tamanho, estão com o corpo bonito para as menininhas ver, e chega no campo, estão sem mobilidade. Então o futebol brasileiro hoje está sem criatividade, está sem mobilidade. Você não vê uma jogada em que o jogador dribla 2 ou 3, com exceção de um Pita, e para me lembrar agora de momento vai ser difícil, um Careca, um Bebeto. Sim. Então fica difícil você encontrar jogadores que estão surgindo, porque estão tudo duro, entendeu? Inclusive quando você pega num jogador que ele vai virar, em vez dele fazer esse movimento, ele faz assim, ó. Vai batendo o pé. Entendeu? Vai batendo no pé, por quê? É uma situação, porque precisa fazer mais abdominal, fazer mais corda, fazer mais corrida. Ficar parando esse negócio só de gladiador. Depois que entrou o gladiador no Brasil, o Brasil não ganhou mais nada. Nada, desde 70. Dentro desse tema, mais ou menos, qual, no seu entendimento, é a influência que tem o treinador numa equipe? Em termos assim de porcentagem, que influência teria o treinador? Porque aqui no Brasil se discute 3 anos, quem vai ser o técnico, não vai ser esse, vai ser aquele, tem correntes, um diretor é pró um, o outro é pró outro e tal. Esse treinador é um homem que pode resolver um jogo? Pode. O treinador ele pode ser 100%, como pode ser 0%. Porque se você botar um bom treinador no São Cristóvão, ele não vai ser campeão nacional. Não tem condição. E se você pegar o São Paulo hoje e botar o pior treinador do mundo, com a filosofia que o São Paulo tem, ele poderá continuar e ser até campeão do mundo, como aquela seleção de 70. O Zagallo foi um homem inteligente. Ele não entrou em polêmica. Ele foi um cara que conversava, porque ele não ia ensinar um Pelé a jogar bola. Ele não ia ensinar um gesto. Mas ele chegava com gestos de qual o problema que você está sentindo no campo. Eu, por exemplo, como treinador, eu nunca vou usar o verbo num presente indicativo. Eu vou usar na primeira pessoa do plural. Porque nós fazemos. Nós vamos fazer. Nós vamos ganhar. Eu não ganho, eu não perco. Então, eu acho que, por exemplo, eu estou no campo, estou sentindo uma coisa, o treinador está fora, está sentindo outra. Então, ele chega, Dadá, você tem que cair pela direita, porque o quarto zagueiro não está bem. Mas eu estou vendo que o back central está mal, tem menos velocidade, o quarto zagueiro corre mais, pula mais. Então eu quero cair pelo outro lado. Então, às vezes, o treinador, ele vai de encontro, aliás, sai do encontro da verdade. E nós, jogadores que estamos dentro do campo, estamos sentindo outra coisa. E tem muitos treinadores que não têm um diálogo e acaba prejudicando a equipe, porque ele quer ser dono da verdade, então manda você fazer aquilo que está errado. Então, um treinador inteligente é aquele que primeiro escuta o jogador. Porque dentro do campo a gente sente uma coisa e quem está fora está vendo outra. É igual o jogo de dama. 2 pessoas estão jogando, o que está fora está vendo. Começa a dar palpite. Quando entra lá, faz os mesmos erros. O Avalon... Então, o resultado ele se intromete. Então, em 16 clubes que você jogou em 20 anos, qual é o maior treinador do Brasil? Bem, o treinador que me impressionou bastante, ou melhor, que me impressionaram, o Tele Santana, que eu conheci no Atlético, depois ele mudou muito. O Tele mudou muito. Porque na minha época, eu gosto de falar, o Tele, ele mandava pedindo. E o Tele que tem hoje, ele pede mandando. Então, ele mudou para pior. Mudou para pior. Mudou para pior porque eu acho que o sucesso fez mal a ele. Entendeu? E o Minelli também foi um bom treinador também que eu tive. E eu tive bons treinadores, mas esses foram... O Zagallo foi um muito bom treinador, inclusive eu achei o Zagallo, até o momento que eu conheci, super inteligente. E quem deveria ser o técnico, o futuro técnico da seleção, Dario, na sua concepção? Hoje? Hoje. Treinador de São Paulo. Cilinho, ex-treinador, né? É o Não, Cilinho ou o Pepe? Hoje o Pepe. É o Pepe. Aproveitando o gancho aqui, aproveitando a franqueza do Dario, que falou tanto sobre doping, sobre o futebol brasileiro em geral, eu falaria sobre um outro doping, o doping do amor à camisa. Então, ouvindo o Dario falar, ele se lembra com detalhes, com riqueza de detalhes, de um gol que ele fez em 68, depois o gol em Independência. O Pelé também tem isso. Por quê? Porque fizeram os gols com amor.
Você que conviveu, Darío, com várias gerações de jogadores, o que inspira no jogador de hoje, e aqui nós temos vários juvenis, essa apatia, quer dizer, essa robotização? Parece que eles fazem um exercício, é a profissão, tem que jogar, mas sem amor à camisa. Por quê, Darío? Não, na realidade, os meninos hoje eles estão temerosos, porque eles vêem muitos exemplos de jogadores do passado que hoje estão na miséria. Então a tendência primeira é falar para o jogador: aproveita, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ficar rico. Então ele fica puramente profissional, ele perde a essência maior do futebol, que é aquele amador de espírito, de coração. Então ele perde a essência maior que vem de encontro ao torcedor, que é o amor à camisa. Dadá, você depois de 20 e tantos anos, quase 1000 gols, ficou rico com o futebol? Eu rico não estou. Porque... Uma casinha aqui... eu deixei de sair do Brasil. Eu tive várias chances de sair do Brasil, porque ficar rico com cruzado é difícil. O cara, para ficar rico, ele primeiro tem que botar dólar. E eu reneguei o dólar. Mas você soube... Eu não posso reclamar, porque eu tenho uma vida modesta, boa, decente. E eu não vou dizer que eu sou milionário, porque o que eu tenho que dividir com 7 pessoas. E para dividir uma fortuna entre 7, aí fica pouco. Você uma vez, Dadá, disse que tinha um filho que ia jogar tanto ou mais do que você. E quem que fosse inteligente devia comprar o passe dele quando ele tinha 4 ou 5 anos. Já vendeu? Já vendeu o passe dele, não? Não, ele, inclusive, ele está com 7 anos. Eu fiquei impressionado, a semana passada, eu treinando, e levei ele para treinar comigo. E ele deu um drible, ele está com 7 anos, ele deu um drible que não existe hoje. Levar a bola com o pé direito, toca o corpo para lá e com o próprio pé direito ele toca para cá, pega o back sempre indo para o outro lado. Eu fiquei impressionado com aquilo. Primeiro que eu não ensinei a ele. Eu não ensinei porque eu não sei, né? Eu nunca ensinei. Então foi uma coisa pura, uma coisa de Deus. Eu fiquei impressionado com ele. Vai ser um craque. Dadá, eu vou fazer 2 perguntas para você, porque as feras estão pressionando, estão fechando o cerco. Eu não estou conseguindo penetrar, agora eu vou fazer 2 de uma vez. E desafio alguém a me interromper. Primeiro, esse folclore, toda essa poesia, você fez do seu mundo uma poesia, com os pés bem no chão. A gente percebe que você tem a cabeça no lugar e dá uma lição de vida a muita gente que cursou não uma, mas 2 ou 3 faculdades. Não é o elogio, eu tenho um medo enorme de cair no exagero. É a necessidade de sentir uma admiração muito grande por você. Porque é um homem que diz que não pode dar o pão, dá o circo, que o divino distribui o pão. E na pior das hipóteses vai sobrar migalha pra gente, está dando lição de vida em muita gente. A primeira pergunta, dentro desse folclore todo, dessa poesia toda, você acredita em azar no futebol? Em pé frio no futebol? Em alguém que possa dar azar ou ter azar? Eu vou citar como exemplo um dos maiores goleiros do Brasil, talvez o melhor no momento, que não ganhou um título e dificilmente conseguirá se ele levar esse estigma, essa cruz de pé frio, o goleiro Carlos do Corinthians. Você acredita em pé frio? Você tinha algum ritual? Você tinha alguma coisa que te protegesse de um possível azar? Falando no Carlos, em primeiro lugar, ele é 4 de março, como o Dadá também é, 4 de março. 4 de março. 4 de março. Nascemos em 4 de março. O Carlos, realmente, ele deu azar de pegar uma geração perdedora. Perdedora pelos próprios princípios. Não que esses jogadores não fossem tão bons quanto Pelé, Gerson, Rivelino. Muito pelo contrário. Estudaram na mesma faculdade e se formaram também. Não somente pela filosofia, porque o Brasil, depois de ser tricampeão do mundo, ficou como dono da verdade e achou que deveria modificar. Então, os treinadores que chegaram não queriam imitar 70, queriam fazer coisas diferentes para inovar, para dizer que estavam modificando. Eu, sinceramente, não modifico certo. Mas você que dizia agora há pouco que correu atrás da sorte, então não acredita no azar, no possível pé frio? Eu não acredito no azar. Eu não acredito no fracasso. Eu acredito em derrotas temporárias. Segunda e talvez a última pergunta, que eles estão me secando aqui. Quem é, na sua opinião, no momento, o melhor centroavante brasileiro e qual deles se aproxima mais de você no comportamento? No comportamento alegre, fazendo do futebol uma festa?
Careca, meu ídolo. Obrigada, Bom, Dadá. todo mundo aqui certamente tem muitas perguntas ainda a fazer para você, Dadá, mas tem uma pessoa que não está aqui e gravou uma pergunta para você, que é o Vladimir, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais e jogador de futebol. E a pergunta entra por aqueles monitores. Por favor, Dadá. Eu gostaria de saber de você, Dadá, qual a sua receita para essa geração que está chegando? Quer dizer, eu acho muito importante que, de repente, o atleta profissional de futebol consiga dar essa longevidade na carreira. E isso eu tenho certeza que você tem uma receita muito sua. Bem, está na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Porque começa do lar, né? A gente tem que respeitar os pais, porque ninguém quer mais o bem da gente que os pais. E é normal o atleta, quando começa a vencer, a primeira pessoa que ele entra em polêmica são os pais. Porque eles acham que os pais, pela proteção que querem dar, começa a ser chato. Então ele acha que já é hora de sair da saia da mãe. Então eu sou dono do meu nariz. É a pior coisa que tem no atleta que está iniciando. Continue obedecendo seus pais, porque ninguém mais do que eles sofre nas tristezas e ficam alegres nas alegrias. E levar o futebol a sério. E usar uma palavra que eu uso, eu sou cansativo em falar, amor o que faz. Porque a pessoa que ama o que faz com alegria, que tem confiança no seu poder, porque todo mundo tem um poder de recuperação, tem um poder sobrenatural, porque se eu quero, eu consigo. A própria Bíblia diz, a fé remove montanha. E eu, por exemplo, não tenho nenhum vício, eu não bebo, não fumo. Eu recomendo também a esses atletas não ter esse vício, e se tiverem também, fazer com moderação, entendeu? Principalmente no dia do esporte, evitar fumar 24 horas, 48 horas antes do esporte, evitar beber, evitar fumar, se não conseguirem parar por completo do vício. E é aquilo que eu te falei, o principal é obedecer os pais, porque os vícios, eles saem de casa. Agora, esse negócio de concentração, de tirar o jogador, principalmente o jogador casado, antes de uma partida e tal, isso aí eu acho que não tem problema não, né, Dario? Eu acho que você segue aquela receita que o Messier Binot deu à cantora Joyce, né? Não fumar, não beber, mas fazer muito amor, que amor não faz mal. Então esse negócio de confinar o atleta, tirar dele, inclusive o sexo, né, antes de um grande jogo, você também acha que é bobagem ou não? Você acha que... Inclusive o sexo, ele não faz tanto mal quanto namorar, né? Porque o namorar, o cara fica de perna, fica sustentando o corpo e tal, e realmente rebenta com o organismo. E o sexo, você realmente fica até mais leve. Pro beija-flor é até bom o sexo. Dario, qual é a seleção brasileira de todos os tempos? Todo guri faz isso aí, pensa, o grande goleiro, os grandes zagueiros, os grandes ponteiros, os centroavantes. A seleção brasileira de todos os tempos de Dadá Maravilha. Olha, eu vou te contar. Eu sei que vai ficar difícil para mim, porque eu peguei uma geração mais de 58 para cá. De cá, né? Do teu tempo, então. Do meu tempo para cá. Então eu ficaria com Gilmar, né? Ia uma briga boa, Carlos Alberto e Djalma Santos. Escolhe um, Dadá. Vocês me ajudam, então. Porque é difícil, são dois craques fora de série. Djalma Santos e... Pronto, eu vou ficar com o Djalma Santos, né? Agora o meu back central é o Luiz Pereira. Sou fã desse Luiz Pereira. Ele te marcava bem? Ele já ganhou uns 15 motorrádios a minhas custas. Ele acabava comigo, isso acabava, me arrebentava. Você diz seleção, os melhores jogadores que eu vi jogar. Por exemplo, os melhores jogadores. Melhor em cada posição. É o melhor em cada posição. Sim. Porque, por exemplo, o Leônida, para mim, do Botafogo, foi o maior quarto zagueiro que eu vi jogar. Que era do América também. Que era do América, do Botafogo, uma categoria incrível, mas realmente não foi um jogador que jogou tudo que sabia na seleção brasileira. Sim. E lateral esquerdo? Lateral... Newton Santos? Tem que ser enciclopédia, né? A enciclopédia, né? Já diz tudo. E o teu meio de campo? O meio de campo tem que ter gesto, né? Tem que ter gesto, é obrigado. Meio volante. O volante...
Oh, meu Deus do céu, eu vou botar o gesto de volante para poder colocar mais craque no time. Você precisa tomar um certo cuidado com esse meio de campo, porque do jeito que a gente está fazendo agora, Eu vou você botar sabe onde é que você vai botar o Pelé, você vai botar lá na frente ou no meio campo. Porque vai ficar Zito, Pelé, Gerson, né? Rivelino tem que jogar, porque Rivelino, pelo amor de Deus, para mim... Põe o Rivelino na ponta esquerda, que é o lugarzinho lá da 70. Põe ele na ponta esquerda. Me desculpe, Rivelino, para mim você é um dos maiores craques de todos os tempos do Brasil, mas você pega a ponta esquerda aí, apesar de que... Ponta direita é Garrincha, né? Você tem alguma coisa contra? Centroavante, Tostão? Tostão. Não, Tostão. Eu fico... O Tostão foi um centroavante mesmo? Foi centroavante. Foi mais meio. Foi não centroavante. Dadá, eu queria perguntar uma coisa para você. A gente já tocou aqui, você tocou em alguns assuntos que são tabus. Homossexualismo, doping, drogas. Eu te pergunto sobre suborno. Alguém já tentou pagar o Dadá para não fazer gol? Já. Conta para nós. Em 1971, nós íamos jogar contra o Botafogo e Botafogo do Rio? Botafogo do Rio. E um cara de São Paulo chegou com a mala preta perto de mim, brincando. Pô, Dadá, só quem faz gol é você mesmo, você que vai fazer o gol. Se você não fizer gol, quanto que você vai ganhar? Era 10 mil cruzados, 10 mil cruzeiros na época. Ao contrário, acho que era 10 milhões. 10 milhões? Que na época falava. 10 milhões, é isso mesmo. E era o prêmio da gente. Ele falou assim, Dadá, eu te dou 20 para você não fazer gol. Aí eu peguei brincando com ele e falei, não, mas 20 é pouco, 20 é muito pouco. Você não estava acreditando na história? Eu brincando com o cara, eu falei, se você me der 40, aí o Dadá não faz nenhum gol. Aí ele falou, tá fechado. Pô, mas 40 milhões era dinheiro de encardido, dava para comprar apartamento de 4 quartos. E eu era muito amigo do Normandes, ainda sou, Normandes que jogou no Atlético Mineiro. E cheguei, corri e falei no Normandes, Normandes, tem um cara aí com a mala preta, chegou para mim não fazer nenhum gol e me dá 40 milhões de cruzeiros. Daria é brincadeira, isso é gozação, você está brincando. Falei, aí ele vai no portão 18, quando nós chegarmos, ele vai chegar com dinheiro lá. E eu falei para ele chegar com dinheiro. E contei para o Vantuí, contei para os jogadores todos, né? Ficar todo mundo rindo. E eu sempre gosto de tirar uma pistana antes do jogo, né? Isso é coisa de rei, né? Pelé também gosta. Você dorme antes do jogo? Eu gosto de tirar uma pistaninha. Então vim no ônibus tirando uma pistana e tal. Aí quando eu saí os jogadores saíram, eu saí por último, o cara estava me esperando. E o Normando esperando, e o cara veio com a mala, Daria, eu estou com a mala aqui cheia de dinheiro. Falei, amigão, você pode guardar que o Atlético vai ser campeão e vai ser gol meu. E realmente o Atlético foi campeão, fiz o gol. Mala preta? E quando acabou o jogo, naquela festa todinha, eu não sei como, esse cara entrou no vestiário, bateu na minha cabeça, falou, Dadá, você é muito honesto, e foi embora. E eu fiquei rindo. Você tem uma memória prodigiosa, você lembraria o nome dele, não? Não lembro. Eu só sei que não era João nem Joaquim. Você está para iniciar uma nova carreira, que é a carreira de técnico de futebol. Então eu vou te perguntar, você abordou aqui realmente assuntos que outros jogadores não teriam coragem de abordar, como o homossexualismo, quando o garoto está começando, o problema do doping. Você não tem medo que os seus colegas de profissão que estão atuando, ou que os dirigentes, os presidentes dos clubes interpretem mal o que você está falando e bloqueiem a sua carreira de técnico? Não, não tem nenhum problema, porque eu tenho muito consciência do que eu estou falando, porque para eles eu falei a mesma coisa, que não adiantava nada aquilo, entendeu? Então é um alerta para o futebol brasileiro. Inclusive eu prefiro não citar os nomes, para não feri-los, não só pela ética profissional, mas porque eu acho que todo mundo tem direito a se recuperar, entendeu? Então, de modo que eu não estou aqui criticando aqueles que fizeram isso para acabar com a carreira deles. Então, somente para alertar para que essas pessoas não venham a fazer. E ao menos se o Dadá servir como exemplo, né? Eu que joguei 20 anos, né? Estou inteiro, enxuto, um corpo lindo desse. Se servir de exemplo, eu fico feliz. Você se acha bonito, Dadá? Você se acha bonito? Bem, eu quando saio de shortinho amarelo e eu vou à praia, a menina diz que eu sou gostoso. Mas você estava me contando aquela história do seu filho, como é que foi? Você rezou? Como é que é o negócio? Não, eu gastei o meu
pagamento em vela rezando para que minhas filhas não saíssem com a minha cara, né? E graças a Deus elas saíram a fisionomia da minha mulher, que é muito bonita. Dadá, você alguma vez teve problemas com elementos da crônica, com a imprensa em geral, ou com determinado repórter de rádio, televisão, jornal? Teve problemas, discussão, alguma coisa que desagradasse você? Não, eu realmente já fui muito criticado, né? Mas eu sempre respeito o repórter como um profissional. Ele está na sua profissão, então... E depois eu sempre tive uma mentalidade. Se uma pessoa critica a Dadá, eu treino mais e faço bastante gols para provar àquela pessoa que aquelas críticas não eram válidas para o Dadá. Nessa última Copa do Mundo, a imprensa criticou demais Tele Santana, a comissão técnica, o chefe da delegação. A imprensa do Rio queria estraçalhar o Tele Santana, de São Paulo tentava ajudar, se dividiram em grupos. Enfim, foi uma coisa realmente muito ruim em termos de trabalho até, porque as coisas eram dificultadas para a imprensa lá no México. De repente, você acha que a imprensa pode ter atrapalhado em alguma coisa? Não, a imprensa, ela tem as suas virtudes como tem seus defeitos, entendeu? Ela ajuda como atrapalha também. Atrapalha no sentido desse regionalismo, esse regionalismo que eu digo mais em Rio e São Paulo, porque um quer papar o outro, né? Um quer ser mais bamba, quer ter mais prestígio nacional, quer ser a melhor imprensa. Então há uma competição. E depois, se não houvesse também, o futebol seria prejudicado com isso. Eu acho válido. Agora, tudo tem o seu limite. Tem diferença o futebol do Rio e São Paulo para você, não? Tem. O futebol carioca é um futebol de mais arte, o futebol mais solto. O futebol paulista é um futebol mais competitivo, é um futebol mais forte, mais difícil. Dadá, você tem muitas ideias, está aprovando isso aqui, nesta mesa. E eu pergunto, as eleições foram organizadas agora, você constituinte e tudo mais, por que você não foi candidato? Eu já, inclusive a minha mulher quis me bater, eu fui convidado para ser candidato em Belo Horizonte, com tudo pago, os partidos, ganharia fácil porque eu sou ídolo lá. Mas eu faria uma coisa que eu não gosto, eu não sou escravo do dinheiro. Minha mulher brigou comigo, mas são 64 mil cruzados. Eu falei, mas eu vou ganhar um dinheiro que eu não quero. 64 para quê? Deputado? Para deputado. Eu ganharia, tenho certeza que eu ganharia. Mas eu não entro primeiro, porque eu seria uma vaquinha de presépio. Diria amém para os outros, porque eu não teria condições de ajudar o povo. Então eu acho que eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Então eu preferi não entrar. Agora daqui a 4 anos, 8 anos, porque agora eu já estou entendendo um pouco de política, já estou ouvindo, já estou lendo, estou tendo uma noção mais ampla do Brasil, do nosso querido Brasil adormecido, né? Gigante adormecido. Então eu acho que daqui a 4 anos eu terei condições de ajudar meu próximo. Porque eu no futebol ajudei. O Cicarelli falou em política, Dadá. Digamos que você tivesse se candidatado e fosse hoje um deputado constituinte. O que você sugeriria para a nova Constituição que vem aí? O que você acha fundamental hoje para a gente alterar politicamente nesse país e que você lutaria para ver incluído na nova Constituição? Acabar com o negócio de padrinho. É filho de não sei quem, é secretário de não sei quem. Então seria na base do concurso. Porque você vê muitos casos aí de preto, inclusive, concursado não entrar por ser preto. Eu conheço um que, inclusive, foi concursado e não entrou, entendeu? Por ser preto. E tantos casos assim, essas regalias que os próprios políticos têm, porque não é possível um político fazer uma fortuna em 4, 8 anos. Porque eu não acredito que um cara com 64 mil cruzados, em 4 anos vai ficar milionário. Ele vai viver bem, mas milionário não fica. Então, o Adilson, por favor, o Adilson está na fila aí das perguntas. Suborno, homossexualismo, bairrismo, eu acho que são consequências dessa estrutura do futebol que é paternalista, que é autoritária. Eu deveria até falar um pouco mais das causas. Mas o que a gente sente é que há uma hipocrisia muito grande na hora de se tratar desses assuntos, né? E o Darío vem aqui com franqueza, com sinceridade, com honestidade, com lucidez, principalmente, coloca esses assuntos todos, que nós todos conhecemos também, sabemos que existe, a gente até conversava aqui com a Valuna, falou, isso tem que ser levantado, porque quem está no futebol sabe que isso existe, não tem a coragem de colocar, a coragem que você tem, né?
Mas o telespectador não conhece, não sabe que a coisa é realmente assim, existe esse lado muito sujo do esporte, né? Então, eu gostaria muitíssimo hoje de estar em algum clube para levar o Dadá para lá, para aproveitar esse aspecto de educador, de mestre mesmo, de político do Darío. Então, com essa bagagem toda, como é o Dadá pai, com o Dadazinho, e você não pode esquecer que o Dadazinho tem o passe contratado, comprado já pelo Corinthians, eu gostei muito do Dadazinho lá na Bahia, há uns 3 anos atrás. Como é que é o Darío com o Dadazinho? Bom, eu, em primeiro lugar, fui um cara que eu não tive carinho, né? Minha mãe, com 5 anos, doente mental, tacou querosene no corpo e suicidou. Meu pai, analfabeto, morreu com 21 anos. Eu fiz sexo a primeira vez com 20 anos. Então eu não tive infância. Sofri demais. Quando eu casei com a primeira namorada, com o primeiro beijo, e tenho 18 anos de casado, sou muito feliz. E não tive amor. Me desdobro para dar aos meus filhos, que são 4, 3 meninos e um menino. Tento ser um bom pai. Acredito que seja, porque antes de ser pai, eu sou amigo deles. Ô, Darío, eu queria voltar a um tema que você tocou aqui, racismo. Você já foi vítima ou viu vítimas do racismo no nosso futebol? Bem, eu sinceramente não vi dentro do futebol assim um racismo, entendeu? Agora, fora do futebol, inclusive já saí de clube por ser preto. Tive problemas em moradia no próprio Rio de Janeiro, por ser preto. Qual clube, por exemplo, você foi lá e não te aceitaram, coisa assim? Não, eu não tive assim problema de racismo, é porque eu era ruim mesmo, fui dispensado. Darío, deixa eu só, João Carlos, deixa eu só fazer um aviso para o pessoal que está assistindo o Roda Viva esta noite em casa, que hoje, infelizmente, o programa foi gravado com certa antecedência e por isso, vocês estão vendo o Roda Viva, não podem fazer as perguntas pelo telefone do Dadá. Por favor, Albuquerque. O Marcos disse que muita gente já sofreu aqui com você, né? Isso porque quase todo mundo aqui é paulista e você, à exceção da Ponte Preta, do 15 de Piracicaba, você não jogou em São Paulo. Você não jogou no Santos, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, na Portuguesa de Desportos. Quer dizer, brilhou durante tanto tempo em Minas, no Rio, em toda parte nesse país. Infelizmente, no Rio Grande do Sul. E não jogou aqui, no Rio Grande do Sul, e não jogou aqui. Por que, Darío? Existe uma coisa de que você não jogou no Corinthians, o Corinthians teve chance de te contratar e tal, o Adilson até brincou com isso aí, que se fosse na época dele ele teria te contratado, mas por que também nos outros grandes clubes de São Paulo? E eu me lembro agora, fazendo essa pergunta para você, do caso do Reinaldo, que foi o centroavante que te sucedeu no Atlético Mineiro, ele só veio jogar aqui em São Paulo, no Palmeiras, quando já estava com o joelho totalmente estourado pela... Segundo ele, incompetência de muitos médicos, né, que passaram pelo Atlético e tal. Por que isso, Darío? Eu tive para vir para o Santos em 73, entre o Santos e o Flamengo. E na escolha, eu deixei a minha esposa. Ela escolheu o Flamengo e eu fui para o Flamengo. Então, eu teria condições de vir para o Santos. No Corinthians, em 77, o Vicente Mateus foi para me comprar e um jogo contra o Nacional do Equador. O Inter ganhou 2-0, fiz 2 gols de beija-flor e ganhei todos os prêmios como melhor em campo. E na saída, o Vicente Mateus já estava conversando com a minha esposa. Inclusive, eu achei estranho, porque minha mulher sempre me dava um beijinho do lado e ela correu e me deu um beijo na boca de satisfação. Falei, filhinha, mas gol eu faço sempre, para que esse beijo? Falou, olha quem está atrás da gente. Eu olhei Vicente Mateus. Falou, Dadá, amanhã você vai para o Corinthians. Meu coração quase parou de alegria. Mas aí deu no rádio, logo quando acabou o jogo, que eu ia para o Corinthians, já estava contratado. A torcida tacou fogo nas bandeiras, começaram a telefonar para o presidente dizendo que iam quebrar a casa dele, sequestrar o filho e desfizeram a transação. Darío, Dadá, coisa louca. Zé Maria. Pessoal, eu tenho até a impressão que foi no seu apartamento, em Guadalajara, quando alguns jogadores da seleção em 70 convidaram o Zagallo para um papo mais descontraído, pediram a ele que fizesse algumas modificações no time. É verdade essa história, não? Eu tenho conhecimento das coisas porque praticamente a gente era uma família só e tomava conhecimento das coisas. Eu defendo o Zagallo porque o Zagallo, para mim, foi uma pessoa inteligente. Porque
o Rivelino não poderia ficar no banco, de maneira alguma. E aí ele então, aceitou... foi um consenso. E a turma achava que o Rivelino tinha de jogar. E ele cedeu as pressões e colocou o Rivelino no time, porque era uma coisa lógica. E o Rivelino jogou e foi a maravilha que todos nós conhecemos. Mas foi só o Rivelino? Não, o Rivelino porque o Jairzinho também estava na reserva, o Rogério estava jogando, mas o Rogério machucou. O Jairzinho entrou e jogou uma parte. Para mim foi o melhor jogador do Brasil. Tinha o Tostão também, que o Zagallo não queria colocar ao lado do Pelé. O Tostão e também a turma achava que ele tinha de jogar. Mas então eu achei que o Zagallo foi inteligente, ele não foi o dono da palavra, ele tinha diálogo. Você como treinador ouviria assim os seus jogadores? Primeiramente, eu vou ouvir todos os meus atletas. Todos eles terão a oportunidade de dizer o que estão sentindo, porque fora do campo a gente sente, vê um ângulo e eles dentro estão vendo de outro. Você teve algum treinador muito autoritário, Dario, que atrapalhava o time? Sim. Ah, tive, mas prefiro não citar por uma questão de... Não, o Strick para mim foi um pai, foi um homem que me deu chance. Eu, pelo menos, se eu falar mal do Strick, eu seria um ingrato. Foi um pai para mim, um homem que me ajudou. Mas era autoritário. Tem o maior carinho. Não, o Strick, ele tem um coração grande, ele é divino. É um homem que chora. O treinador, às vezes, aprecio muito o homem que chora. às vezes, perde a partida, assim, quer dizer, atrapalha o time, perde no jogo. Você viu algum treinador perdeu um jogo porque atrapalhou o time? Várias vezes. O treinador perde como ganha. Ele perde como ganha. Muitas vezes ele faz substituições incríveis e tira jogadores que estão bem. E muitas vezes ele tira um jogador porque brigou durante a semana para castigar o jogador e acaba castigando o time. Você acha que existe lugar no futebol de hoje para o centroavante, como você foi, um centroavante rompedor? Você disse, inclusive, no começo do programa, que até hoje você não domina bem uma bola. Quer dizer, existirá sempre lugar para o centroavante rompedor? Ou o futebol está marcando uma época que o centroavante tem que ser mais ou menos estilo Careca, um jogador que tenha realmente mais habilidade hoje, pela violência até que está imperando um pouco no futebol? Você falou tudo. Hoje, o centroavante trombador, ele está entrando em extinção, porque ele tem pouca habilidade, precisa de alguém para auxiliá-lo. Ele precisa sempre de um SOS. Não tem, acaba se perdendo. Então, o campo hoje está mais para os jogadores técnicos, porque ele está jogando isolado. Então fica difícil para o trombador jogar hoje. O nosso tempo do Roda Viva está se esgotando, mas ainda há tempo suficiente para o Tonico Duarte, da revista Placate, fazer a última pergunta. Por favor, Dadá. Eu queria te perguntar o seguinte, falando aí de ouvir jogadores, filosofia de trabalho, e aproveitando a presença do Adilson aqui, nós tivemos aqui no futebol paulista a democracia corintiana. Ela criou muitos inimigos, na minha opinião, ela tentou virar o futebol brasileiro de cabeça para cima. Eu queria saber se você se inclui entre esses inimigos da democracia corintiana ou você acha que ela apontou o caminho da luz? Bem, eu não me considero inimigo. Eu apenas acho que foi uma situação assim, até inusitada, porque ninguém podia esperar que, de repente, acontecesse isso, principalmente no Corinthians, que tudo que o Corinthians faz é novidade, é notícia. Se fosse uma portuguesa, talvez não tivesse essas especulações. Mas Corinthians é Corinthians, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Internacional. Então essas equipes, tudo que eles fazem, a dimensão é maior. E realmente o Corinthians fez uma coisa e deslumbrou o mundo. Mas foi uma coisa bonita. As intenções foram válidas, entendeu? Agora, lógico que tiveram os seus defeitos, e o próprio Adilson pode dizer por mim que tem uma experiência maior no caso. Dá para encerrar. Já que o Rodolfo quer que encerre. Qual é o time que você gostaria de ter jogado e não jogou? Corinthians. Corinthians, né? Corinthians. Inclusive, foi a minha tristeza, porque eu joguei no Internacional, no Atlético, no Flamengo, e das quatro grandes forças de torcida do futebol brasileiro, ficou faltando Corinthians. Mas eu tenho certeza que serei treinador do Corinthians, porque o Corinthians precisa ser campeão nacional. Bem curtinho. Bem curtinho. Promete que é bem curtinho? Prometo. Então tá bom. Aqui, sem sentir o gramado, sem a bola por perto, sem o gol à frente, pisando no carpete com essas feras todas à volta e os meninos te observando. Quantos gols você acha que fez aqui?
Quantos dribles você teria dado? 1000. 1000 dribles, porque eu só encontrei fera pela frente. Dadá, você disse que quando você deixar de jogar futebol, vai desaparecer dos estádios o único palhaço do futebol brasileiro. Por que você falou isso? Eu quis dizer que o futebol brasileiro ia perder a alegria. Técnica não perdeu em nada, entendeu? O artista. Vai perder o artista, aquela arte de alegrar o povo, do povo ir para o campo sabendo que ele ia ver a coisa, ou melhor, a coisa não fica bem. A essência do futebol, que é o gol. Porque o Dadá era uma confirmação do gol. E talvez isso não tenha em outro jogador. Tá bem, Dadá. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu gostei muito, acho que todos os nossos convidados gostaram também. Agradeço. Muito obrigado, então, a todos que participaram da entrevista e principalmente a você, Dadá. Muito obrigado. E o Roda Viva volta segunda que vem, às 9h20 da noite. Até lá.